Aí aquela pergunta, você dá o bom dia, talvez responda bom dia, o cacete, e aí me responde a pergunta. E o Vitor Pereira, meu amigo? Pois o Vitor Pereira, bom dia, André, é o motivo de eu não gostar de dar bom dia, né? Enquanto esse treneiro estiver na frente do Flamengo, vai ser difícil o torcedor rubro-negro dar bom dia. Está muito complicado, André, está muito complicado. Eu acho, nós vamos debater isso aqui longamente, com argumentos prós e contras, mas eu acho que já deu para o Vitor Pereira. Não tem mais condição dele continuar, nem se o Flamengo ganhar o Campeonato Carioca. Afinal de contas, o Dorival ganhou a Copa do Brasil e da Libertadores e mandaram ele embora por quê? Porque o time já não estava desempenhando. O time com o Vitor Pereira não desempenhou em momento algum. Já temos 3 meses de trabalho e o Vitor Pereira não conseguiu desempenhar em momento algum. Qual é o sentido de continuar com um técnico assim, que, além de tudo, agora briga com o torcedor e se recusa a ver o óbvio? O Flamengo fez uma péssima partida, uma partida horrorosa lá em Quito, e ele terminou o jogo dizendo que o Flamengo fez uma boa partida. Então, realmente, eu acho que o tempo dele no Flamengo já acabou. Ele vai ser demitido? Não sei, porque a decisão depende de Marcos Braz, que foi quem o colocou lá e que não gosta de dar o braço a torcer. Mas se houvesse um mínimo de bom senso na direção do Flamengo, na minha opinião, ele tinha que ser demitido assim que acabar o Fla-Flu. Independentemente do resultado e do Independentemente, desempenho. independentemente do desempenho, eu já desencanei, André. Eu não consigo acreditar em desempenho com esse time do Flamengo. Mesmo no primeiro Fla-Flu, em que o Flamengo ganhou, eu não gostei do desempenho. Eu não gostei. Aquela tática de chutão para frente, pelo amor de Deus, gente, isso aí é dos anos 60, né? Dá um bicão para frente e sai todo mundo correndo atrás. Então, decididamente, para mim, haja o que houver no Fla-Flu, ele devia ser demitido. E o que você achou do jogo lá de Quito? André, um A desastre, né? escalação inicial, Marinho de ala esquerdo. Pois é, pois é. Essas coisas todas aqui me levam a ter a certeza de que ele não vai dar certo. Quer dizer, depois de 90 e tantos dias na frente do elenco do Flamengo, ele não percebeu que o Marinho não funciona de ala esquerda? E mais do que isso, que decisão, no mínimo, questionável de botar um time todo reserva. Libertadores, gente. Ele está priorizando o Carioquinha em vez da Libertadores. Por quê? Porque ele quer uma taça? Dá uma taça de vinho para ele e manda ele embora. Resgatou o espírito provinciano, né? Lembra em 2007 que o Flamengo jogou contra o Defensor lá no Uruguai entre as duas finais do Carioca e tomou-lhe um 3-0 e aí não conseguiu reverter aqui. Tudo bem que teve o Baldassi, era Baldassi, né? Aquele árbitro argentino que era parava o jogo para burro. Complicadíssimo, mas mesmo assim o Flamengo não foi campeão carioca, mas não conseguiu se classificar. E sem contar a noite do Cabanhas, né? Que o Flamengo transformou um jogo eliminatório de Libertadores numa festa de faixas do Campeonato Carioca e de despedida do Joel, né? Então exatamente. Foi meio que lembrou esse tempo, né? Em que a rivalidade do Carioca, tudo bem que não era um jogo decisivo, era estreia, mas foi feio, né? Quer dizer, eram 14 jogos como visitante invicto na Libertadores. O time não perdia em 90 minutos desde o jogo, aquele jogo com o Del Valle lá, o 5-0 ainda com o Domi, e aí perder para um time horroroso, né? O Alcas é um time horroroso lá com o seu cosplay do Valderrama, com aquele centroavante que parecia o Walter Traquinas, depois entrou o senhor lá que fez o gol da vitória, cara de 56 e idade de 37. Foi assim, foi um show de horrores, né? Rodrigo Caio sendo atropelado fisicamente, ele, Pablo. O Pablo estava vindo de lesão, né? E o Rodrigo Caio, assim, a impressão que dá é que ele não aguenta mais. Tudo bem, tinha chuva, tinha altitude, mas a impressão já em outros jogos do Carioca é de que fisicamente ele não está conseguindo mais acompanhar o ritmo, não consegue ter mais intensidade. Inclusive, teve a chegada do Flamengo, da delegação do Flamengo, num desses jogos, eu acho que foi até esse contra o Alcas, em que o Rodrigo Caio desceu do ônibus mancando, e aí um colega reparou, chamou atenção e tal, e aí uma pessoa, não sei se foi um colega, um outro jornalista, ou uma pessoa até
conhecida da delegação do Flamengo que falou que não, mas ele caminha mancando assim mesmo. Se ele caminha mancando, como é que ele vai conseguir desempenhar em alto nível, acompanhar alguém fisicamente mais forte, mais rápido? Tá difícil, né? Tá difícil avaliar isso tudo. E o Vitor Pereira colocou essa galera em campo, né? Então a responsabilidade é dos jogadores também, porque o Everton Ribeiro errou coisa que não pode errar, a Gabigol errou coisa que não pode errar, mas também, principalmente, do treinador que escala e não consegue tirar desempenho desses jogadores, né, Renato? Pois é, isso é que eu acho fundamental, André, porque a gente costuma ouvir comentários que têm até sua certa lógica, de que, pô, mas os jogadores também não estão bem. Verdade. Mas quem é o responsável por fazer esses jogadores estarem bem física e tecnicamente? É o Vitor Pereira e a sua comissão técnica. Ou alguém vai me dizer que o Everton Ribeiro e o Gabigol, participantes da grande jogada que deu o título da última Libertadores há meses atrás, desaprenderam de jogar ou envelheceram e não têm mais condição de jogar? Não, me desculpe. Vamos fazer uma análise um pouco mais adiante. Por que eles estão mal? Eles estão mal porque estão mal treinados, ou estão desconfortáveis nas funções que estão tendo que desempenhar. E aí você acaba desembocando na culpa do treinador, não tem como fugir disso. O jogador está mal, não isenta o treinador de culpa, pelo contrário, no meu modo de entender, aumenta a culpa do treinador. Porque o treinador, em última análise, é o cara que está lá para manter os seus atletas na ponta dos cascos em termos físicos e tecnicamente muito bem. Qual foram os treinadores com os quais o Gabigol passou seus maiores jejuns? Domenech Torrent, Paulo Souza e agora Vitor Pereira. Será que isso aí é coincidência só? Ou o esquema de jogo que esses três gostam de jogar não se encaixa com o Gabigol? Por que o Gabigol jogou tão bem até com o Renato Gaúcho? Não vou nem falar do Jorge Jesus. Por que jogou tão bem com o Dorival? Então, essas coisas é que eu não engulo, André. Em última análise, sempre, o jogador está mal, a culpa é do técnico. A não ser que seja aquele jogador que você vê que já deu o que tinha que dar, que não devia nem estar sendo escalado. Caso típico do Vidal. Como é que escala o Vidal de primeiro cabeça de área, André? O Vidal não consegue mais jogar. Menino Igor Jesus no banco. Jogo em altitude, bota o moleque. O moleque ia correr muito mais do que o Vidal, ia entregar muito mais do que o Vidal. O Vidal foi um desastre. Então, por exemplo, o Vidal está muito mal, concordo. Manda embora. Paga R$1 milhão por mês para ele. Cancela o contrato, amigo, legal, foi uma boa jogada de marketing, agora vai para o Colo-Colo. Agora, os outros, o Everton Ribeiro, o Gabigol, o próprio Cebolinha, não pode dizer que a culpa é só deles. Não, a culpa é do técnico, que não consegue colocá-los em condição.